Olá, pessoal! Nesse vídeo, resolveremos algumas situações problemas que envolvem gráficos, cálculo de porcentagem, média aritmética e variação de grandezas, retomando dessa forma o que foi estudado no capítulo 1 do livro didático. Primeira questão. Analisar os gráficos fazendo os cálculos necessários para responder às seguintes questões. Então, aqui do lado nós temos esse informativo, realização de trabalho voluntário em 2008. Percebe que aqui nós temos mais de um gráfico, então tem várias informações. Primeiro aqui, taxa de realização por escolaridade. E aí nós temos que lá no ensino superior completo, 8% das pessoas realizam o trabalho voluntário. Ensino médio completo e superior incompleto, 4,7% dos estudantes realizam trabalho voluntário. No fundamental completo e médio incompleto, apenas 3,4%. E pessoas sem instrução e fundamental incompleto, apenas 2,9%. Abaixo, nós temos esse gráfico em que o título é Frequência do trabalho voluntário. 18,4% fazem trabalho voluntário uma vez por semana. 17,6% 2 ou 3 vezes por semana. 48,4% 4 vezes ou mais por mês faz trabalho voluntário. E 15,6% das pessoas fazem o trabalho eventualmente, sem frequência definida. Aí aqui nós temos que esses são dados do IBGE. Aqui do lado direito, taxa de realização por grupos de idade. E aí nós temos que 2,6% das pessoas entre 14 e 24 anos realizam o trabalho voluntário. De 25 a 49 anos, são 4,4% das pessoas. E com 50 anos ou mais, 5% das pessoas realizam o trabalho. Percebe que são números bem baixos, ou seja, a maioria da população não faz trabalho voluntário. Abaixo nós temos mais informações. Os 7,2 milhões de voluntários realizam as atividades da seguinte forma. Então, em congregação religiosa, sindicato, condomínio, partido político, escola, hospital ou asilo, 79,9%. Então, dessa quantidade de voluntários, 79,9% faz trabalho voluntário dessa maneira. 13% é em associação de moradores, associação esportiva, ONG, grupo de apoio ou outra organização. E 9,8% faz o trabalho de uma forma individualmente. Ela mesma procura lugares aí e ajuda as pessoas. Bom, depois de darmos essa analisada no nosso informativo, vamos então responder as questões. Letra A. Qual a porcentagem de alunos do fundamental completo e médio incompleto que fazem trabalho voluntário? E que não fazem? Interpretem esses números. Eu sugiro a vocês que vocês pausem um vídeo a cada vez que tiver assim uma questão para ser respondida. Assim, antes de eu falar a resposta, vocês vão refletir aí um pouquinho, vão concluir a resposta de vocês e depois vocês comparem com a que eu for dar aqui. Sobre essa questão, nós precisamos olhar nesta primeira parte, porque está falando sobre alunos do fundamental completo e médio incompleto. A questão quer saber qual é a porcentagem desses alunos que fazem o trabalho voluntário. Analisando, nós temos aqui os alunos do fundamental completo e médio incompleto. E são 3,4% desses alunos que fazem o trabalho voluntário e que não fazem nessa faixa, aí nesse nível escolar. Como que nós fazemos para encontrar porcentagem dos que não fazem? Basta fazer uma subtração, né, gente?
Então, de acordo com o gráfico, 3,4% dos alunos do Fundamental Completo e Médio Incompleto fazem trabalho voluntário. Tirando de 100%, concluímos que 96,6% não fazem o trabalho voluntário. A interpretação desses números é que, a cada 100 alunos nesse nível escolar, menos de 4 alunos realizam o trabalho voluntário e mais de 96 alunos não realizam. É esse o significado da porcentagem. Letra B. Qual a porcentagem de pessoas com ensino superior completo, que está aqui, alunos do superior completo, que não fazem trabalho voluntário? Como podemos interpretar esse número? De acordo com o gráfico, nós sabemos que 8,0% dos alunos do superior completo realizam o trabalho voluntário. Como aqui está querendo saber a quantidade que não faz o trabalho voluntário, assim como na letra A, nós temos que fazer uma subtração. Então, como 8% fazem trabalho voluntário, fazemos 100% menos 8% e descobrimos que temos que 92% não realizam o trabalho voluntário. E aí, como que nós podemos interpretar esse número? O que significa que 92% não realiza? Em primeiro lugar, cabe aqui para nós uma reflexão, porque 92% é um valor bem grande, ó. Significa que a cada 100 pessoas, 92 delas não realizam algum tipo de trabalho voluntário. É muita gente, ainda mais pensando em pessoas que têm o superior completo, que são pessoas adultas, né? O ideal seria que essa porcentagem de 92% fosse bem menor, significando assim que mais pessoas realizam o trabalho voluntário e ajuda outras pessoas que necessitam, ou ONGs, instituições. Letra C. Ao somarmos as porcentagens que indicam a forma em que 7,2 milhões de voluntários realizam suas atividades, obtemos que porcentagem? Como podemos explicar esse percentual? Então, sobre o assunto que foi citado na letra C, nós temos esses dados aqui, que nós lemos lá no início da apresentação. Então, no total, o IBGE diz que 7,2 milhões de pessoas realizam trabalho voluntário. E aqui nós temos que 79,9% realiza dessa forma, 13% realiza dessa forma e 9,8% realiza dessa forma. E aí, o que acontece quando nós somamos esses três valores? Faz a conta aí. Obtemos 102,7%. Mas como que podemos explicar esse percentual? Geralmente, quando nós fazemos uma soma, não é 100% que tem que dar? Por que aqui a gente obtém 102,7%? A ideia aqui é que, como a porcentagem total é maior que 100%, existem pessoas que fazem parte de mais de um dos três grupos apresentados. Então, entre essas 7,2 milhões de voluntários, tem pessoas que, além de realizar, por exemplo, dessa forma, ela também pode ter sido contada aqui embaixo, realizando dessa outra forma. Ou alguém que faz trabalho em associação de moradores, associação esportiva, ONG, também faz trabalho de forma individualmente. Por isso que nós obtemos esse valor aqui, maior do que 100%. Então, isso é totalmente possível. Letra D. Qual a porcentagem total do gráfico de setores? Aqui embaixo está o nosso gráfico de setores, ou também conhecido como gráfico de pizza. A porcentagem total, para nós descobrirmos, basta nós somarmos todas as porcentagens que aparecem. Então, 15,6%, 18,4%, 17,6% e 48,4%.
Somando esses valores, nós encontramos que a porcentagem total é de 100%. E essa sempre deve ser a porcentagem total de um gráfico de setores. Depois nós temos aqui uma outra questão. Qual a porcentagem de pessoas que realizam o trabalho voluntário 2 ou mais vezes por semana? Aqui nós temos uma vez por semana, aqui é sem uma frequência definida, e aqui nós temos pessoas que realizam o trabalho 2 ou 3 vezes por mês, e aqui 4 vezes ou mais por mês. Como no enunciado pede a porcentagem de pessoas que realizam trabalho voluntário 2 ou mais vezes por mês, aqui está no geral. Nós precisamos contabilizar também esses 48,4%, porque se são pessoas que fazem o trabalho 4 vezes ou mais, logicamente, isso significa que são pessoas que fazem o trabalho 2 ou mais vezes por semana. E então, aqui, o que a gente faz para descobrir a resposta? Basta somarmos esses dois valores. Então, somando 17,6% com 48,4%, obtemos 66%. E é isso. Próxima questão. Em uma pesquisa onde 2.673 pessoas foram entrevistadas com o seguinte questionamento: o que leva as pessoas a se mudarem para os condomínios fechados fora das grandes cidades? As respostas foram organizadas no gráfico a seguir. Então, 12% das pessoas responderam, que é por causa do espaço, 22% porque procuram conforto, segurança 38% e 28% devido à tranquilidade. Após a análise do gráfico, pode-se afirmar que aproximadamente, e aí nós precisamos descobrir, 321 pessoas mudam devido ao conforto, 588 pessoas mudam devido à tranquilidade, 749 pessoas mudam devido ao espaço, ou 1.016 pessoas mudam devido à segurança. E aí, gente, o que nós temos que fazer para descobrir isso daqui? Quando se trata de porcentagem, existem várias maneiras de se resolver, tá? Então, eu vou apresentar para vocês uma forma, mas se você aí resolveu de uma outra forma e também deu certo, não tem problema. Todas as formas, assim, que existem de resolver, elas são válidas. Mas eu vou usar aqui a regra de 3, para nós usarmos, então, a variação de grandezas que existe nesse tipo de questão. E a regra de 3 é uma maneira que a maioria dos alunos gostam. Não sei vocês, mas eu acredito que sim. Então, nós podemos ir comparando, podemos analisar isso daqui por alternativa, que é a forma, inclusive, que eu vou fazer, ou poderíamos simplesmente olhar aqui para o nosso gráfico, fazer os cálculos, todos os que quisermos fazer, e por fim, olhar nas alternativas para ver qual que vai dar certo. Um dado importante é esse que está aqui em cima, que essa pesquisa foi realizada com 2.673 pessoas. Então, eu vou começar analisando da seguinte forma, ó, fazendo essa regra de 3. Nós sabemos que 2.673 representa 100% das pessoas. E eu quero saber quantas pessoas equivalem a 22%, para eu analisar quantas pessoas que preferem se mudar devido ao conforto. E aí a gente vai saber se a letra A está correta. Como aqui eu fiz uma regrinha de 3, eu faço multiplicação em cruz. X vezes 100, 100x. 2.673 vezes 22, deu 58.806. Passando o 100 para a divisão e resolvendo essa divisão, nós obtemos 588,06, que dá aí mais ou menos 588 pessoas. Só que aqui na letra A está dizendo que apenas 321 pessoas
realizam, né, essa mudança devido ao conforto. Então, não é a letra A. Tá? Então, essa daqui, ó, colocar um xizinho porque não é ela. Vamos então analisar a letra B. Aqui diz que 588 pessoas mudam devido à tranquilidade. Tranquilidade são 28%. Vamos fazer então uma regra de 3 para vermos se realmente vai ser 588 pessoas. Então, 2.673 corresponde a 100%. Quantas pessoas corresponde a 28%? X vezes 100, 100x. 2.673 vezes 28 dá 74.844. Passo 100 dividindo, nós obtemos 748,44. Bom, aqui está dizendo que são 588 pessoas devido à tranquilidade. Então, também não vai ser a letra B. Reparem que, se a gente aproximar esse valor aqui para cima, ele aparece aqui, ó, 749. Só que aqui está falando que é devido ao espaço. E esse valor que nós conseguimos, ele está relacionado com a tranquilidade. Então tem que ficar muito esperto com essas coisas. Senão a gente resolve isso daqui, já vai lá e coloca aqui a letra C. Agora sim, analisando a letra C. 749 pessoas mudam devido ao espaço. Espaço é 12%. Então, vamos realizar a regra de 3. Esse valor aqui representa o 100%. Queremos saber qual valor que representa 12% das pessoas. Seguimos os mesmos passos. Faz a multiplicação em cruz. Chegamos nisso daqui. Como o 100 está multiplicando x, trabalhamos com operação inversa. Passa ele dividindo. Dividimos e descobrimos que, devido ao espaço, são 320,76 pessoas. Então, aproximadamente 321 pessoas. Mas aqui está que são 749. Então, não, né? Mais que o dobro. Não pode ser essa. Só nos resta a letra D. Vai ter que ser a letra D. Mas mesmo assim, vamos fazer o cálculo para analisar isso certinho e ter a certeza que realmente esses dados estão corretos. Então, novamente, 2.673 corresponde a 100%. Quantas pessoas que representam 38%, que é o valor aqui relacionado à segurança? Faz a multiplicação em cruz. 100x igual 101.574. O 100 está multiplicando, passa ele dividindo. E aí nós obtemos este valor aqui, ó, que devido à segurança são 1.015 pessoas, 74, que nos dá a resposta de 1.016 pessoas mudam devido à segurança, um valor aproximado. Então, essa é a alternativa correta. Última situação aqui para analisarmos nessa aula. As notas de um professor que participou de um processo seletivo em que a banca avaliadora era composta por 5 membros são apresentadas no gráfico. Sabe-se que cada membro da banca atribuiu 2 notas ao professor, uma relativa aos conhecimentos específicos da área de atuação e outra aos conhecimentos pedagógicos, em que a média final do professor foi dada pela média aritmética de todas as notas atribuídas pela banca avaliadora. Utilizando um novo critério, essa banca avaliadora resolveu descartar a maior e a menor notas atribuídas ao professor. A nova média em relação à média anterior é 0,25 ponto maior, 1 ponto maior, 1 ponto menor, 1,25 maior ou 2 pontos menor. Então, vamos primeiro analisar aqui esse gráfico para depois a gente fazer a conta. É muito importante, pessoal, que a gente tenha essa visão de olhar para o gráfico, de analisar os números, de ver tudo que está ali no gráfico, porque tudo tem uma certa importância.
Então, nós temos aqui, ó, notas em pontos. A coluna que está em preto representa a nota dos conhecimentos específicos e a coluna em cinza, os conhecimentos pedagógicos. Então, o avaliador A, ele deu 18 pontos para conhecimentos específicos e 16 para conhecimentos pedagógicos. O avaliador B, 17 e 13. O avaliador C, deu uma grande diferença aqui, né? 14 para os conhecimentos específicos e apenas 1 para os conhecimentos pedagógicos. Avaliador D e avaliador E. Aqui diz, voltando lá em cima, ó, deixa eu procurar onde que está aqui. Ó, a média final do professor foi dada pela média aritmética de todas as notas atribuídas. Então, para saber aí a primeira média que foi calculada, nós precisamos fazer a média de todas as notas. E aí, como que a gente faz para calcular a média? Pensa aí, você lembra? Para calcularmos a média, a gente precisa somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores. Nesse caso, nós temos aqui no total, como são 5 avaliadores e cada um deu 2 notas, nós temos um total de 10 notas. Então, nós precisamos somar todos esses valores, o 18, o 16, o 17, o 13, o 14, o 1, né? Todos eles, e dividirmos por 10. Então, a média anterior, ela fica assim, ó. Soma todos os valores que aparecem, que dá 140, e divide por 10. E aí, nós obtemos aqui, ó, uma média de 14 pontos. Mas, utilizando o novo critério, essa banca avaliadora resolveu descartar a maior e a menor notas atribuídas ao professor. A maior nota é essa, então eles resolveram descartar a maior e também descartar a menor, que é essa daqui. E agora nós temos que calcular essa nova média. Como foram descartados 2 valores, nós temos que somar, então, os 8 valores restantes e dividirmos por 8. Então, a nova média fica assim, ó. Soma os 8 valores, que dá 120, e divide por 10. Opa, aqui no caso é por 8. Deixa eu arrumar aqui. Somando todos os valores, fica 120. E fazendo 120 dividido por 8, nós obtemos 15. Então, nós temos aqui, ó, a diferença de 1 ponto. Era 14 pontos e agora é 15 pontos. Então, diferença de 1. Voltando agora para as alternativas, nós temos aqui a letra B, 1 ponto maior, e a letra C, 1 ponto menor. Então, vamos voltar ali na questão para ver como que vai ser, né? Ou vai ser a letra B ou vai ser a letra C. Aqui diz, a nova média em relação à média anterior é... Então, voltando aqui, ó, a nova média em relação à média anterior, ela é 1 ponto maior. A nova média é 1 ponto maior. Então, nós voltamos aqui, letra B, 1 ponto maior. E aí, essa é a alternativa correta. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, tenham relembrado aí. Se vocês tiverem dúvidas, estou à disposição para esclarecê-las. Mandem para mim. E até a próxima!